Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 1, exercício número 109. Vamos ao enunciado. Os balões geralmente são preenchidos com gás hélio, porque seu peso representa apenas 1/7 do peso do ar em condições idênticas. A força de flutuação, que pode ser expressa como FB igual ρ do ar vezes G vezes o volume do balão, empurrará o balão para cima. Se o balão tiver um diâmetro de 12 metros e carregar duas pessoas com 85 quilos cada uma, determine a aceleração do balão quando ele for liberado. Considere a densidade do ar, ρ igual 1,16 kg por metro cúbico, e despreze o peso das cordas e da cesta. Bom, então o objetivo aí do exercício é determinar a aceleração do balão quando ele for liberado. Então temos aqui, ó, a aceleração do balão vai estar para cima. Precisamos das forças que estão atuando aí sobre o balão. Temos a força FB, que empurra o balão para cima, então vou representar ela aqui, força FB, e temos aí a massa do gás hélio e a massa das pessoas, a massa das cordas e da cesta para desprezar. Vou considerar que aqui seja o centro de massa e vou representar aqui a força peso, né? São as duas forças atuando aí sobre o balão. Então, aplicando a segunda lei de Newton, somatório das forças, representando aqui que seja a direção Z, somatório das forças em Z, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Referencial para cima positivo. Força em Z, a gente tem aí FB, aí vamos ter menos a força peso, isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, dessa equação, a gente pode isolar a aceleração e vamos ter que a aceleração é igual a força FB de flutuação menos a força peso dividido pela massa, tá? Então, podemos calcular aí cada um dos termos e depois calcular a aceleração. Vamos começar então pela força FB, que ele já nos deu a equação aqui, né? Que é o ρ do ar vezes a gravidade vezes o volume do balão, tá? O ρ do ar foi dado, a gravidade é constante, precisamos do volume do balão. Então, vamos calcular aí, volume do balão. Considerando que o balão seja uma esfera, tá? Então, vamos ter aí que é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, vamos poder calcular um volume do balão como sendo 4/3 de π, ele deu o diâmetro, que é 12 metros, o raio é metade, ou seja, 6 ao cubo em metro cúbico. Então, vamos ter aí que o volume do balão vai ser igual, calculando primeiramente, vamos ter 4 vezes π vezes 6 ao cubo, dividido por 3. Então, a gente tem um volume aí de 904,78 metro cúbico, tá? Então, temos aí o volume do balão. Vamos calcular, então, agora a força aí de flutuação. A força de flutuação vai ser aí a densidade do ar, ele forneceu aqui, é 1,16 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, considerar aí 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o volume do balão, que a gente acabou de calcular, de 904,78 metro cúbico. Aí temos da análise dimensional, metro cúbico corta com metro cúbico, e temos aí que quilo vezes metro por segundo ao quadrado vale 1 newton, que é a unidade de força. Então, vamos poder calcular que eu tenho o volume do balão, ó, sem arredondamento ainda, vezes 9,81 vezes 1,16. Então, vamos ter aí uma força aí de flutuação como sendo 10.296, aqui, arredondando 0,2 na unidade de Newton. Então, temos aí a força FB. Agora precisamos encontrar a força peso, tá?
A força-peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, né? Só que precisamos determinar a massa total. A massa total vai ser a massa das pessoas mais a massa do gazélio, né? E a massa do gazélio, aí precisamos determinar. A massa das duas pessoas a gente tem que é os 170 quilos. Tá? A massa do gazélio, como a gente tem o volume do balão e a gente tem que a densidade do gazélio, tá? Representa aí 1/7 da densidade do ar. Então, a gente vai poder calcular a massa de gazélio como sendo a densidade do gazélio vezes o volume do balão. A densidade do gazélio é a densidade do ar dividido por 7 vezes o volume do balão. Então, vamos ter aí que a massa do gazélio vai ser igual a densidade do ar, 1,16 kg por metro cúbico, dividido por 7, que multiplica o volume do balão, que a gente achou aí do valor de 904,78 na unidade metro cúbico. Aí metro cúbico vai cortar com metro cúbico, sobra a unidade de quilo. Então, vamos ter aí 1,16 que multiplica 904,78 e divide por 7. Então, vamos ter aí a massa do gazélio como sendo 149,93, deixar duas casas aí, tá? Isso na unidade de quilo. Então, a massa total, né, massa M aqui, vai ser a massa das duas pessoas, 170 quilos, mais a massa aí do gazélio, que a gente achou de 149,93 quilos. Então, vamos ter aí mais 170, 319. Então, a massa é igual a 319,93 quilos, tá? Com a massa, a gente pode calcular agora a força-peso. Então, a força-peso é igual a massa, que é de 319,93 quilos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí que a força-peso vai ser igual a 319,93 vezes 9,81. A gente tem o valor aí de 3.138,51, deixar duas casas aí, na unidade de Newton, né? Quilo vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton. Então, temos aí a força-peso, a força FB e a massa que a gente já determinou. Então, agora a gente pode calcular a aceleração aí de quando o balão aí é liberado, como sendo a força FB na intensidade de 10.296,02 Newton, aí menos a força-peso 3.138,51 Newton, dividido pela massa total, que é de 319,93 kg. Aí aqui o Newton vai ficar em evidência, Newton é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, vai sobrar a unidade metro por segundo ao quadrado quando eu cortar o quilo. Então, vamos poder calcular a aceleração como sendo 10.296,02 menos 3.138,51 dividido por 319,93. Então, temos um valor aí da aceleração como sendo 22, arredondando aqui o 37, fica 22,4 na unidade de metro por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração quando o balão for liberado.
Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!